Olá, graça e paz, muito bom dia a todos. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive, e é um grande prazer podermos todos os dias fazer esta sinergia, esta troca. De um lado, um pastor, um profeta de Deus, um bispo de uma igreja, e do outro lado, pessoas, quizás ávidas de conhecerem a verdade bíblica, desejosas de uma grande transformação de vida. Todos os dias, Deus tem planos perfeitos. Deus é perfeito. A sua palavra é perfeita. Eu sei que, ao se abrir esta mídia, seja pela televisão, pela rádio, pelas mídias sociais, é porque, na realidade, Deus já empreendeu algo tão grande, tão profundo, tão perfeito, que hoje você teria que estar diante dessa televisão, ou dessa rádio, para ouvir o que o Espírito tem a dizer à sua vida. Eu comecei ontem a fazer uma abordagem, trazendo um pensamento a respeito de Deus e da sua palavra. Eu sou absoluta, totalmente, 100% dependente da palavra de Deus. Eu não poderia viver de outra forma. Eu não tenho fé em mais nada nesta terra, a não ser a palavra de Deus e o Deus da palavra. Eu não acredito, no meu coração não há espaço para dividir o coração e dizer, não, um pouco na palavra, mas pelo amor de Deus, vamos também acreditar naquele guru, vamos também acreditar no que a tecnologia passa a respeito. Amados, ou você crê em Deus e nunca será frustrado, a sua fé nunca será frustrada, ou você acredita no mundo e você verá com os seus próprios olhos o quanto o mundo é destruidor, o quanto as propostas que não vêm da parte de Deus têm o objetivo de matar, roubar e destruir o ser humano. Vivemos numa guerra constante. A vida é uma guerra, é uma batalha entre o bem e o mal, a luz e as trevas, o Senhor Deus e o inimigo, que não é tolo, querendo desconstruir aquilo que Deus constrói. É assim desde o início. Então, Paulo ensinou a igreja dizendo, olha, a palavra de Deus é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, eficiente. O profeta disse, ela não volta vazia. É uma semente incorruptível. Quer dizer, quando a palavra é semeada no coração, e a Bíblia diz que o coração dos eleitos de Deus é uma terra fértil, ela germina, ela dá frutos. E se você tiver a coragem e der essa oportunidade a você mesmo, de acreditar, de se agarrar, de se jogar em cima das promessas de Deus, você vai ser surpreendido por esta palavra que o próprio Deus diz que vela para que ela se cumpra. Deus vela para que a palavra de Deus se cumpra. Lá no Antigo Pacto diz que Deus não mente, não é homem para mentir. E que a palavra de Deus é a força da vida, amado. É o fundamento, é o alicerce. Veja os senhores que quem tropeça na palavra foi posto para a perdição. Então a palavra de Deus é a balança da nossa vida. Ou eu creio na palavra e a vida é vitoriosa,
ou eu não creio na palavra, e a minha vida sempre terá uma tendência em ir por escada abaixo. Então eu queria hoje, mais uma vez, motivar você a crer na palavra, a acreditar. Você pode estar hoje com um mar de problemas, você pode estar hoje enfrentando um diagnóstico médico sombrio. Aquela palavra que veio do advogado, que não é inspiradora, a perspectiva é totalmente de derrota. Aquela palavra que você esperava de porta de emprego e que disseram, olha, possivelmente, nunca. Sabe, existe todo um jogo de adversidades para que a pessoa não creia no que Deus diz e creia no que o inimigo diz. Eu fico com a palavra. Eu ensino a palavra de Deus há mais de 44 anos. Eu sou pastor há mais de 40 anos. E toda a minha vida tem sido alicerçada sobre este fundamento. Está na Bíblia, eu creio. Quando chega uma situação à minha vida, eu sempre penso assim, o que a Bíblia diz? Eu não me deixo levar por vozes, até porque Satanás tem uma voz. Paulo diz, nós não desconhecemos os desígnios de Satanás. Há muitas vozes, disse Paulo aos Coríntios, há muitas vozes. Todas elas têm um sentido, nenhuma é sem sentido. Então, nós precisamos entender que o que Deus diz é que está certo. O que a palavra bíblica diz é que é verdade. Fora da palavra de Deus não há verdade. O próprio Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer que a palavra de Deus é libertadora, transformadora. E você, uma vez que esteja inteirado e esteja comprometido e alicerçado sobre a palavra, não tem que temer absolutamente nada nesta terra. Isto é verdade, apóstolo. Eu posso me agarrar, esta palavra não volta vazia. Não volta vazia. É viva, é viva. É eficaz, é eficaz. Sim, mas quem é o avalista da palavra? Aquele que é a palavra. O Logos é Jesus Cristo. Então há momentos na vida em que você tem que decidir, eu creio na palavra ou não creio na palavra. E eu venho contando desde ontem aquela passagem quando Isaac, no livro de Gênesis, diz que sobreveio uma fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. E foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças, fica na terra que eu te disser. Habita nela, eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como a estrela dos céus e darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então Deus fez um juramento e disse a Abraão, nosso pai na fé, olha, eu vou te abençoar. Eu vou te multiplicar. Até aqueles que te abençoarem, Abraão, eu vou abençoar. Aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoá-los. Então, Abraão, que saiu lá da terra dos caldeus, da Mesopotâmia, cujo pai era de origem de feitiçaria, toda a instrumentalidade maligna, todo o ocultismo, Deus pensou este homem, Abraão, e disse, olha só, sai desse ambiente. Vai para uma terra que eu te mostrarei.
Diz que Abraão não hesitou um segundo em acreditar no que Deus disse. Eu vivo desta forma há tantos anos, amado. Isso não são números apenas, são realidades. São 40 anos de consagração do pastor e quase 45 do pregador. Eu cheguei um momento da minha vida em que a maturidade, a consciência espiritual se tornou tão forte que eu sempre disse, eu não tenho alternativa. Ou eu creio ou não creio. E há muitos anos Deus fez um divisor de águas na minha vida. Um grande divisor de águas. Eu precisava de mostrar ao meu coração e concordar com o Espírito de Deus que ou eu ficava com a palavra ou eu ficava com as propostas do mundo. E eu optei pela palavra. Eu acreditei na palavra. Eu não duvidei da palavra. Então isso é muito importante, eu lhe passar este sentimento e esta convicção, porque, veja, quando Isaac, que vem com a descendência patriarcal, filho de Abraão, passa pela mesma situação do que passou seu pai, havia fome, o que lhe ocorreu? Bom, eu vou lá ao Egito, vou ao rei dos filisteus e vou pedir papinhas ao mundo. E Deus disse, para, Isaac, não faça isso. Você não sabe que eu fiz um juramento ao seu pai? Você não sabe o que a minha palavra diz? Você não sabe o que as minhas promessas dizem? Então não desça o Egito, não vá pedir favores ao mundo. Eu sou o teu favor. Eu sou o teu Senhor. Sou eu, se você ficar aqui, sou eu que vou te abençoar, sou eu que vou te multiplicar, eu vou fazer exatamente como eu fiz com seu pai Abraão. Sabe que isto é a fé que eu tenho. Esta fé que no novo pacto é um dom, é a mesma fé de Jesus, a mesma convicção, a mesma certeza, eu não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão. Eu tenho tido muitas experiências como líder de uma denominação grande, experiências pessoais, experiências físicas, experiências financeiras, experiências dramáticas algumas, em que eu me vi diante de situações em que eu tinha que optar. Ou eu creio em Deus e espero um milagre, ou então eu vou me dar mal. E eu vou lhe dizer, todas as vezes que eu coloquei na balança a palavra e a possibilidade do mundo, desequilibrou para o lado da palavra. A palavra tem peso na minha vida. É um peso extravagante, extraordinário, tremendo. Eu fico sempre com a palavra. Porque a palavra está imbuída de autoridade. Ela é viva e é eficaz. Ela é uma espada. Ela não retorna vazia. Ela é poderosa. E a palavra tem promessas, são muitas promessas. São 7.000 promessas na Bíblia Sagrada. 2.000 só de questões financeiras, questões materiais. Então, você está diante de uma doença, diante de uma enfermidade. Ou você acredita na palavra ou acredita na medicina. Claro que nós não somos contra a medicina, não seria loucura. Não existe nenhum problema de uma pessoa crer na medicina e consultar o médico e tomar um remédio. Nós não somos contra isso. Agora, o que nós somos é apologistas de que primeiro Deus, primeiro a palavra, primeiro o reino. Então, Deus disse a Isaac, Isaac, não acredite em Abimeleque. Não espere no rei dos filisteus. Não deixe o Egito. Você não precisa de fazer acordo com o mundo. Eu tenho a provisão para a tua vida.
eu tenho a provisão para a tua vida. Eu vou te multiplicar, eu vou te abençoar. Você sabe uma coisa? Deus, o Senhor Jesus, Ele tem um jeito de resolver situações que o ser humano não teria nunca capacidade. Por isso é que nós acreditamos em milagres. Quantas vezes nós já nos deparamos com diagnósticos, com prognósticos, com exames, com provas inconteste, segundo o Google, que diz, as estatísticas dizem, e Deus muda as estatísticas. Deus muda as estatísticas. Eu me recordo, uns dias atrás, veio um senhor ter comigo e disse, apóstolo, o senhor se lembra que eu vim aqui num momento em que, diante do altar, o senhor orou por mim? Eu estava com câncer, disse esse senhor, de próstata, que tinha 42 de PSA. E você sabe que até de 4 em diante do PSA, do marcador do PSA, já começa a complicar o homem. E esse senhor estava angustiado, porque o médico disse, vai operar. Aí uma cirurgia de próstata sempre é uma complicação muito grande. Então a possibilidade da pessoa ficar com efeitos fortes na questão, especialmente do homem. Então esse homem estava dizendo, o que eu faço? Opero, não opero? Eu disse, amado, o que Abimeleque lhe disse? Não, Abimeleque disse que se eu não operar eu vou morrer, vai acontecer, vou perder a ereção, vai acontecer um monte de coisa. Eu disse, vamos primeiro, antes de ouvir Abimeleque, antes de fazer acordo com Abimeleque, antes de ceder perante a palavra de Abimeleque, vamos dizer, Senhor Jesus, eu creio na tua palavra. Eu profetizo um milagre, que todas as células cancerosas e cancerígenas que este homem tiver aí, na sua próstata, no seu PSA, isso tudo seja anulado, pisado, e essa arma espiritual maligna que intenta contra o teu cérebro cai agora por terra. E eu joguei aquela semente. Eu tirei o foco deste homem de Abimeleque e coloquei em Deus. E passaram-se uns 3 ou 4 meses, até que um dia vejo este senhor no corredor, chegando ao altar, e disse, o senhor se lembra de mim, apóstolo? Eu falei, lembro, sim. Como é que ficou? Ele falou, olha, o médico pediu mais uns exames, pediu para esperar um tempinho, e quando fui fazer agora novamente os exames, não tinha mais nada. A palavra era de possibilidade até de morte, de câncer. Você sabe que quando se confia em Deus, quando se confia na palavra, há resultados extraordinários. E veja, por exemplo, nesta terra de fome, no capítulo 26 de Gênesis, diz que semeou Isaac naquela terra no mesmo ano, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra, e disse Abimeleque a Isaac, aparte de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Vejam, senhores, o que é uma realidade bíblica. Naquele ano, no início daquele ano, vamos supor que era o início do ano, havia fome, havia crise, havia uma série de dificuldades muito grandes, extrema necessidade. E quando Isaac pensou, não, o mundo tem a solução, Abimeleque tem a solução, mas ele era um homem de Deus. E Deus aparece e diz, espera aí, você está querendo fazer o quê? Você está querendo acreditar mais no mundo do que em mim? Você está querendo acreditar mais em Abimeleque do que na minha palavra? No meu juramento? Fica aqui.
Espera e veja. Final do ano, este homem estava riquíssimo, próspero. Cada semente que ele semeava, colhia 100. E o rei ficou tão surpreendido que disse: afasta-te de nós. Ou seja, é muito mais poderoso do que nós. Num ano, a pessoa sai da pobreza, da necessidade, da fome, para a abundância, porque ela confiou em Deus. Se o senhor confiar em Jesus e na sua palavra, se depositar a sua fé nesta palavra e no Deus da palavra, atenção, nós não estamos aqui mercantilizando a palavra, estou lhe falando de Jesus Cristo e nas possibilidades e a alternativa a Abimeleque. Se você o coloca em primeiro lugar a Jesus e o reino, a Bíblia diz, tudo te será acrescentado. Na realidade, a provisão já existe. Os planos são de Deus. Ele não falha. Ele não é o homem para mentir, nem filho do homem para prometer e não cumprir. Creia, entregue a sua vida a Jesus e você vai ver que Abimeleque é que tem que fugir de você, não é você ir atrás da Abimeleque. Amém? Hoje é terça-feira, agora se você me assiste pela Bandeirantes, às 10 horas da manhã, teremos nossa escola bíblica da igreja com o Bispo Daniel. E amanhã um grande encontro de fé. O apóstolo está falando sobre o que a generosidade e a boa administração daquilo que Deus nos dá gera na vida de um homem, de uma mulher, de um empresário, de um comerciante, de uma dona de casa, do executivo, um jovem estudando, um aposentado. Há mudanças extraordinárias que Deus tem para aqueles que creem na palavra. Amanhã, 7h30 da noite. Lembrando que na próxima sexta-feira, 7h30 da noite, teremos uma noite para dedicarmos aos empresários, empreendedores, comerciantes. Eu quero trazer estratégias bíblicas para que as pessoas aprendam a fazer negócios à luz da Bíblia e aqueles que desejam empreender e ser patrões, como começar, como alicerçar o seu trabalho, porque nós somos cristãos e o perfil da nossa vida é empresários cristãos, empreendedores cristãos. E eu acredito no empreendedorismo com base bíblica. E é isso que eu quero passar. Se você quer participar, sexta-feira que vem, é gratuito, basta a sua inscrição pelo 3017 9090. 3017 9090. No final do encontro, vamos fazer uma oração poderosa para que Deus mova céus e terra em favor das pessoas que são empresários, empreendedores e que precisam de se sobressaírem no meio deste caos que está ainda a nossa sociedade. Amém? Deus diz que no lugar da vergonha, Ele dá dupla honra. E nós acreditamos nisto no nosso ministério. Telefone 3017 9090, Rua Maricá, 320, bairro de Campinas, zona oeste do Rio de Janeiro. Amanhã com o apóstolo Miguel Ângelo, 7h30 da noite. E sexta-feira, reunião para empreendedores e empresários. Uma reunião gratuita, mas que fará uma grande diferença na vida daqueles que dizem: eu quero ser o que a Bíblia ensina na minha vida profissional e empresarial. Estamos nos despedindo. Minha gratidão à nossa equipe de televisão, povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte para a nossa programação, e a você que sente que este programa realmente é uma bênção na sua vida. Obrigado se você puder colaborar e nos ajudar a manter esta programação no ar. Agradeço àqueles que ajudam já na nossa programação local e aqueles que têm ajudado na nossa programação internacional. Você está ajudando a resgatar vidas. Bom dia a todos. Apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, minha amada esposa Bispo Roxana, em nome do povo da Igreja Cristo Vive. Graça e paz. Abimeleque não tem o que Deus tem para a sua vida. Graça e paz. Até amanhã.